Oi, gente. A gente está tentando trazer a Marlice para a live novamente, tá? Vou esperar todo mundo entrando devagarzinho e tentar convidar ela novamente para a gente poder continuar com a nossa live, tá? De violência de gênero. A gente pode continuar falando sobre os alertas, né? Para quem está em um relacionamento abusivo, os sinais de alerta que a gente pode perceber. A gente estava acabando, né? Quando o homem deixa a mulher trabalhar, sair, estudar, né? A gente falou sobre ciúmes, ameaças, as críticas disfarçadas de elogio, Sim. quando proibir a mulher de fazer alguma coisa. Quando a mulher está dentro de um relacionamento, ela sente ansiedade, ela sente medo, né? Então, esses são sinais de que alguma coisa está errada, né? Sim, com certeza. Quais são os desafios enfrentados pelas vítimas de violência de gênero na busca, assim, por ajuda, justiça? Essa é muito legal. A minha opinião, que o maior desafio que as mulheres sofrem quando elas buscam ajuda, né, é encontrar apoio, né? Encontrar o apoio que elas precisam, né? Por quê? Existe dentro da nossa sociedade um histórico de revitimização que é muito grande, né? É muito grande o que acontece. A pessoa buscar ajuda e acabar sendo revitimizada, né? Por conta de um abuso ou uma violência que ela sofreu. O que é isso, né? Para as pessoas que não entendem. Você ser revitimizada é você ir buscar ajuda de alguma violência que você sofreu e você ser tratada como se você tivesse culpa daquele fato que aconteceu com você, né? A gente pode colocar essa revitimização dentro da nossa própria família, né? Quando a gente vai buscar ajuda. E aí os nossos parentes falam da seguinte forma: ué, mas não foi esse o homem que você escolheu para você? Você não pode se separar, casamento é para sempre, e agora você tem que aguentar. E aí, mas o que você fez para ele? Não, porque ele é um homem bom. Tendem a colocar a gente como abusivas também na relação, né? Isso. E a mulher, ela precisa desse apoio dentro da família. Muitas das vezes, né, por conta da situação financeira dela, muitas das vezes por conta dos filhos, né? Ela vai precisar de ajuda naquele momento, né? Para onde eu vou? Como é que eu vou sair daqui com meus filhos, com as minhas crianças? Como é que a gente vai se alimentar até eu conseguir, de repente, um emprego? Às vezes eu não tenho emprego. Então, assim, essa revitimização às vezes acontece. Às vezes não, muitas das vezes acontece dentro do seio familiar, acontece dentro aquelas pessoas que a gente vai buscar apoio e que ao invés dela nos apoiar, elas acabam nos fazendo... Nos apontando, de certa forma, né? Porque tem a ver com uma sociedade, né? A gente foi construído de uma forma patriarcal e machista, né? Então, o primeiro passo para a gente conseguir ajuda é realmente romper, né? Vencer, romper essa barreira, né? Porque é muito triste você estar dentro de um lar, né? Pedir ajuda e os seus familiares são aquelas pessoas com quem você mais pode contar. Na verdade, elas te virarem as costas, elas não te ajudarem, elas te julgarem, né? Elas te julgarem pelo crime que você sofreu. Você é a vítima e você acaba sendo julgado, né? Sim. É como se você tivesse colaborado para que isso tivesse acontecido com você. É igual a vítima de estupro, quando chega para pedir ajuda e as pessoas perguntam: mas com que roupa que você estava? Qual é a rua que você estava andando? Aquela rua é muito escura. Mas por que você passou naquela rua, né? Então, esse tipo de comentário, esse tipo de comentário... Ele acaba trazendo também a culpa para a vítima, né? Isso. A pessoa acaba se sentindo culpada de uma coisa que ela não é culpada, né? Sim. Então, como a gente já começou a falar disso, né, sobre os familiares, às vezes não darem o apoio, né, apontarem ou tornarem nós culpados do abuso que nós estamos sofrendo, eu queria saber, assim, nós como pessoas, como podemos ajudar alguém que está num relacionamento violento, né, que está sofrendo uma violência de gênero ou qualquer tipo de violência?
A gente, né, quando alguém vem buscar ajuda porque tem medo da reação, né, do agressor, não tem apoio, às vezes ela busca ajuda. Boa noite, é muito complicado. Sempre quem está errada é a mulher. A gente está conseguindo vencer essa barreira, viu? É Paula, né? Melhorada. Para a gente ajudar uma vítima de violência, a gente primeiro tem que se libertar dos nossos julgamentos, né? Porque todos nós acabamos julgando. Sim. Todos nós temos essa cultura machista patriarcal, inclusive nós mulheres também temos, né? Por mais que eu não sou machista, sou mulher, mas muitas das vezes que a gente tem esse machismo, na maioria das vezes, uma mulher com outra mulher, né? A gente não consegue abraçar, acolher, né, a outra mulher. A gente tende a estar sempre ali julgando, sendo machista de certa forma, né, com outra mulher. E aí, quando alguém procura a gente, né, existem fatores, né, que prendem essa pessoa no ciclo da violência. E às vezes uma das formas que a gente acaba deixando de ajudar, a gente fala assim, pra quê? Daqui a pouco eu vou meter a minha colher aí nessa briga e quem vai ficar mal sou eu, daqui a pouco eles estão juntos e tal. Mas é importante, sim, porque a gente precisa escutar, apoiar essas pessoas, informar elas sobre aonde ela pode buscar ajuda, com quem ela pode buscar ajuda, os locais que podem acolher essa pessoa. A gente pode informar que existem abrigos sigilosos, caso ela esteja com medo, e coisas que são do interesse, né, daquela pessoa que está sofrendo aquele tipo de violência. Então, é importante, sim. Essa colher salva é bem importante também a gente frisar que na maioria das vezes a gente tende a julgar, dizer que aconteceu isso, mas voltou, eles vão ficar bem depois e quem vai ficar mal sou eu. Só que assim, eu acho que a gente precisa entender que a mulher, quando ela está naquele momento ali, ela também está sofrendo uma violência psicológica. E na maioria das vezes ela está ali porque ela está sofrendo uma violência psicológica. Ela talvez nem tenha mais a noção de que aquilo ali é uma violência, de que é um abuso. Então, acho que a nossa forma de ajudar é tentar conscientizar ela de que ela está sofrendo um abuso também, né? A Sheila colocou ligue 180. Realmente, o 180 é um telefone, né, de atendimento às mulheres que sofrem violência, sendo que em caso de emergência é para ligar 190, tá, gente? Por quê? Tá sofrendo uma violência naquele momento, uma emergência, né? Tem perigo de vítima, de ocorrer um feminicídio, não dá para ligar 180 porque a ajuda não vai chegar imediatamente. Então, estou cortando aqui para falar que 190 é o telefone de emergência mesmo, não tem como ser outro contato, tá? Para solicitar um apoio imediato. Agora, para buscar uma ajuda, aconselhamento, alguma coisa que você vai investigar com mais tempo, aí sim, o 180 ele pode ser utilizado. A gente precisa também se interessar, né? Voltando aqui, se interessar pela história dessa mulher. Porque às vezes a pessoa está falando do problema dela, ela só quer às vezes que você escute. E muitas das vezes a gente está cortando a pessoa, a gente não está usando aquela escuta. Né? Isso. Aquela escuta ativa que vai fazer a pessoa se sentir acolhida, vai fazer se sentir amada por você. Às vezes um abraço, a pessoa só quer falar e receber um abraço. Talvez ela ainda vá continuar dentro desse relacionamento, talvez ela ainda vá vivenciar ainda um pouco mais isso, até ela realmente se fortalecer e criar coragem para sair. Então, nosso papel como amiga, como colega, às vezes colega de trabalho, o nosso papel é apoiar essa pessoa e fortalecer ela. Nossa, como você tá bonita e tal. Vamos fazer alguma coisa hoje, vamos tomar um sorvete, né? A gente não pode cobrar uma atitude dessas mulheres. Elas não estão no momento de cobrar atitude. Entende? Você tem que sair desse relacionamento. Não tem como falar isso. Porque a pessoa vai se sentir assustada. Sim. E é sempre voltando àquela primeira violência que foi que nós falamos, que acho que para ambas, né, pensamos igual, que a violência psicológica costuma ser, né, a pior, porque a vítima ela não entende que ela está sofrendo o abuso e ela permanece ali na ideia da melhora, da mudança, e ela não consegue sair. Então ela acaba sendo
até mesmo da mente dela, né? Às vezes ela foi buscar ajuda contigo e às vezes, dependendo do que você falar para ela, ela pode às vezes se sentir culpada, se sentir Sim, envergonhada, né? E não buscar mais o seu apoio. Então é muito importante, é muito necessário que você pratique a escuta, apoie aquela pessoa, mas não cobre uma atitude dela. De repente ela ainda não está pronta para isso. sim. A gente meio que já está também dando uma forma de como conscientizar a sociedade, né, sobre a importância de combater a violência de gênero. Mas eu queria que você pudesse falar mais sobre como podemos educar, como podemos melhorar, né, como sociedade em relação à violência de gênero. Eu penso da seguinte forma, né? Sobre educar e conscientizar a sociedade, eu penso que tudo vem de dentro da nossa casa, né? E Uhum, cada um de nós, nós somos responsáveis pela mudança que a gente quer, independentemente da área, pô, saúde, educação, nós somos responsáveis, né? E aí, se a gente for prestar atenção, todos nós nascemos de mulheres. A maioria de nós é criada por mulheres, e lógico que existem as exceções, né? uhum, sim, sim, com certeza. Ih, saiu aqui não. Voltei, ainda bem. E a educação é de suma importância, né? Que além dos espaços escolares, né? As pessoas, tem pessoas que depositam, né? A gente, como eu sou discente, né, de história, e a gente ouve muito isso. Tem pessoas que depositam as crianças na escola e esperam que a escola ensine tudo. Mas tem Sim. coisas que a gente não pode. A gente, na verdade, tem coisas não. Tudo que for primordial, né, que fizer parte dos nossos valores éticos, né, dos nossos valores morais, a gente não pode entregar para outra pessoa passar para os nossos filhos. Eu acho que Então, eu digo que é a primeira educação, né? Ela vem da família, ela vem daquele seio familiar, de como é formado o seio familiar, né? Do caráter dos pais, do que eles transmitem aos filhos. segundo, ó, eu tinha até anotado aqui, eu peguei a cola agora, para não errar. Segundo a ONU, a igualdade de gênero vai levar mais de 300 anos. Ou seja, talvez nem meus bisnetos venham a alcançar as Sim, mudanças, entende? Mas não é por isso que que eu vou deixar de ensinar meus filhos, porque se eu não ensinar meus filhos, se eu não der educação e eu não vou ver a mudança que eu quero acontecer no mundo e eu não posso terceirizar a educação deles, sabe? com Eu acho que certeza. isso é o principal para a gente mudar esses valores éticos, esses valores, né? Com certeza. Precisa vir de nós primeiro, e que a gente consiga passar isso à frente. Só o fato de começar a se conscientizar sobre a violência de gênero já é o início, Porque a gente né? vê, E o às principal vezes, é a gente passar para frente. às vezes a gente cobra muito, né, que outras pessoas façam, a gente cobra muito que as autoridades façam, mas a gente também tem o dever de fazer, sabe? É dever e obrigação de todos nós, né? Com certeza. E não só denunciar, né? Mas dar apoio àquela vítima. Tentar conscientizar ela também. Trazer ela para uma melhora psicológica, para ela poder entender que ela pode sim sair daquele abuso que ela está vivendo, daquela violência que ela está vivendo. Eu acho que é o principal. Não só denunciar, não só chegar lá no meio da briga, separar e depois julgar, entendeu? Mas eu digo que o principal hoje é a gente se conscientizar que precisamos ajudar a vítima. É isso mesmo. Então, eu vou continuar aqui com mais uma perguntinha. Quais são os papéis e responsabilidades do homem no combate à violência de gênero? Que acho que é o principal agora também, né? Que o pessoal falou muito que uma mulher julga a outra e tudo mais, mas a gente deixou um pouquinho o papel do homem de fora, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Não, os homens, tá? Eles não são inimigos nessa causa. Pelo contrário, eles são nossos Sim, amigos e são nossos aliados. Primeiramente, porque a violência não é uma guerra contra o combate à violência não é uma guerra contra homens, né? Então, o apoio deles é fundamental. A gente ter os homens ao nosso lado como nossos aliados, ele faz com que esse movimento contra a violência cresça, né? sim. Principalmente porque os homens eles ocupam espaços onde mulheres muitas das vezes não estão presentes e eles podem influenciar outros homens, né? Por exemplo,
se eu tenho o meu marido é uma pessoa que eu sei que aonde ele está, ele não vai deixar que fale mal de certas coisas, porque ele tem convicções que são dentro dessa realidade. E aí, ele vai em espaços diferenciados, onde eu não vou, por exemplo, tem o futebol, né, que é um espaço onde tem muitos homens, tem aquele happy hour dos homens, né, que sexta-feira, seja o que for. Então, assim, são rodas de conversas que os homens conversam de vários assuntos aleatórios, né? Conversam de tudo, que a gente não sabe o que É, é. Se a gente mas tiver, eles estão sempre ali juntos, unidos. se a gente tiver homens que entendam as diferenças e as diversidades, né? E que mesmo assim eles não convertam isso em desigualdade, eles conseguem formar o pensamento de outros homens, né? Dentro do grupo de amigos deles. Com certeza. E outra coisa também que eu tinha separado para falar também, que é muito importante, tá? Sobre a gente ter o apoio dos homens nessa luta, é que as mulheres em todo o território brasileiro ocupam 18% das câmaras estaduais. O que é isso? Temos 513 cadeiras dentro né, das alerges da vida. E Sim. dentro dessas 513 cadeiras, temos 91 mulheres apenas ocupando esses postos. O que significa que dentro dos lugares de legislação, onde as leis são criadas, os homens são a maioria. Né? Então, Sim, e leis criadas até mesmo para mulheres, que as mulheres ainda não estão presentes, ainda não chegaram lá, né? então, são onde essas leis são criadas, são onde essas leis são votadas, e é um espaço ocupado, na sua grande maioria, por homens. Então, esses homens, eles têm que entender perspectiva de gênero, eles têm que entender as necessidades femininas, até porque nós somos 52% da população do Brasil, né, para que eles possam fazer com que as leis sejam realmente criadas para a nossa proteção, para o nosso desenvolvimento, né? Tem muitas coisas que são desiguais e, de repente, Ela falou uma coisa agora que eu achei bem legal, nós também somos as grandes influenciadoras dos homens que convivemos, né? Eu isso, acredito que um filho, um irmão, um amigo, acho que quando você passa a conversar sobre o assunto, traz uma conscientização para aquele homem, ele vai passar adiante, se ele te entender, sabe? E homens, acho que o que precisa agora também é vocês entenderem um pouquinho as mulheres, vocês entenderem as necessidades da gente em relação a violências, em relação a abusos, para poder estar passando isso adiante a outros homens, né? isso é verdade. Ela falou uma coisa muito boa. Realmente, é um resumo disso aqui, né, que a gente estava falando. Sim. Que um homem, ele influencia o outro, ele consegue, né, trazer aquela conversação com outro homem, mas nós também, né, no seio familiar, no ambiente de trabalho, seja onde for, né, no ciclo de amizade, a gente pode também estar trazendo essa conscientização, trazendo essa mudança aí de pensamento, porque o homem ele é mais fechado, né, tem aquela coisa, né, do patriarcado e tudo mais. Mas eu acredito que na hora que uma conversa, assim, não faça ele ter uma conscientização melhor do assunto, né? Do que é a violência, do que é o abuso para uma mulher. Eu vou dar continuidade aqui na pergunta, porque a live está chegando ao final, a gente teve alguns problemas técnicos que acontece, é normal. Eu espero que a Marlice volte para a gente poder estar falando melhor sobre o assunto, para vocês poderem conseguir também entender, terem perguntas, continuarem também participando da live com a gente, que é isso que importa, né? A participação de vocês e que vocês também aprendam com a gente, porque a gente está aqui toda live aprendendo um pouquinho mais sobre algum assunto, tá? Então, eu queria finalizar só com mais uma pergunta, Marlice. Como podemos trabalhar para criar uma cultura em que a violência de gênero seja inaceitável? Acho que a gente já está falando disso, já, né? Que é trazer essa conscientização de homens e mulheres e tudo mais, mas como a gente pode trabalhar isso na gente, ou até mesmo no próximo também, né? Tem um ponto, né, que é muito interessante, que até sai um pouco, né, do tema violência, mas se a gente for ver bem também, está ligado ao tema. A gente precisa, né, eu acho que a nossa principal atitude social
é a gente conhecer as pessoas em que a gente vai votar. Porque são os nossos legisladores que vão trabalhar as leis que vão regir o nosso Estado, que vão regir o nosso país. Então, a gente precisa escolher quem vai ocupar essas cadeiras, né? Porque a partir dessas pessoas, a gente vai obter leis, a gente vai obter recursos para políticas públicas. Com certeza. E aí tem, né, um leque de opções, né? Políticas públicas para educação, para saúde e segurança. Porém, a gente precisa também conhecer essas pessoas, o legado delas, para saber qual é o posicionamento delas, né? Quanto à questão do gênero, quanto à violência. Porque se essas pessoas forem pessoas que conhecem realmente a causa, que apoiam, elas vão trabalhar para que essa mudança cultural ocorra. Entende? Prazer. Porque, assim, gente. a partir deles que a gente cria o sistema de educação, né? Pode ser colocado dentro do sistema de educação uma pauta, uma matéria, alguma coisa, né? Palestras, coisas que ensinem as crianças sobre violência de gênero, como ajudar, como apoiar a mamãe, né? Como reconhecer a mamãe, olha, tá errado, ó, isso aqui não tá certo, né? Porque às vezes as crianças são as pessoas que alertam as mães sobre a violência, né? E eu costumo dizer que as crianças na nossa casa são as maiores observadoras. Elas Então, observam até longe, né? E a gente já falou também sobre a educação, né, passada dentro das casas. Também tem as ações que são públicas e privadas, essa aqui é uma ação privada, né? Mas que ajuda a outras pessoas a mudarem as suas crenças, né? A mudar o seu consciente coletivo, a mudar o seu pensamento social. Então, isso acaba mudando a cultura. E as mulheres, elas não podem mais ser tuteladas. Isso é importante. Por favor. Eu acho que, assim, é um tema que a gente pode trazer em outras lives, que a gente pode continuar falando, porque é uma forma de continuar com a conscientização, seja para mulheres, para homens, né? E eu estou finalizando a live. Queria muito agradecer por Alice. Eu posso falar só uma coisa que eu acho muito importante? Com certeza. Eu já ia dar espaço para você poder dar as suas declarações finais, mas pode ficar à vontade. A gente não falou aqui, mas existem recursos disponíveis, tá? Para estar auxiliando essas vítimas de violência doméstica, que a gente consegue dar apoio para essas pessoas. Então, de repente, as pessoas não sabem que tem os Centros de Referência da Ciência Social, que é o CRAS, tem o CREAS, tem o CEAM, que é um Centro Especializado de Atendimento à Mulher, ele é municipal. Existem em vários locais do município do Rio e dos outros municípios do estado do Rio também tem. A gente tem as delegacias especializadas de atendimento à mulher. Também a gente dentro do estado do Rio de Janeiro e em vários outros estados, também tem a Patrulha Maria da Penha, que acolhe essas pessoas, que faz visitas a essas mulheres, né, que pediram ajuda, que fiscaliza se está tudo certinho. Aí tem um 80, né, que é a Central de Atendimento à Mulher, que a colega tinha colocado aqui. Mas para emergência tem que ligar para o 190, tá? E eu tenho que falar muito bem da minha polícia, porque eu amo, eu sou apaixonada, tá? Pelo trabalho que ela faz. E aí a Polícia Militar, ela criou um aplicativo, é o Rede Mulher, e aí eu estou falando aqui para as pessoas que não sabem. Esse aplicativo tem muita informação, você consegue pedir medida protetiva, você consegue acionar um botão de pânico para você pedir socorro. Então, assim, é muito legal a gente poder divulgar esse aplicativo, é muito importante. Por isso eu pedi esse espaço antes de fechar, para a gente estar divulgando o aplicativo Rede Mulher. Acho que esse é o principal, né? A gente poder trazer a forma que essa vítima pode ser ajudada, né? Que a gente está aqui. E que seja aqui no Instagram da Assis, que mande uma mensagem, o que seja, mas que nós estamos aqui solidários. Isso mesmo, tá? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando com você.
Infelizmente, a gente não conseguiu falar mais, porque a gente teve alguns problemas técnicos. Com certeza, mas nada que não possa deixar você de retornar para poder estar aqui com a gente novamente, para a gente poder tratar melhor o assunto, ter uma conversa mais tranquila, que o áudio esteja melhor, o vídeo esteja melhor. E tá todo mundo convidado para uma próxima live com a Marlice. Quem gostar, comenta aí depois, tá? Vai ficar disponível. E é isso, eu queria agradecer pelo seu tempo, pela paciência de poder retornar com a gente na live, né? Porque foi um problema técnico, então acaba acontecendo. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que estiveram acompanhando conosco. Foi bem legal estar com vocês mais uma vez e espero que vocês tenham gostado. A gente está sempre buscando melhorar e é isso. Tá Muito ótimo, obrigada, tá? obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.